Irmãos, é uma grande alegria estar mais uma vez aqui reunidos com todos para mais uma aula do nosso livro Mensageiros do Amanhecer. Queremos agradecer a presença de todos, dar as boas-vindas a todos e agradecer por estarem aqui, nos dando a oportunidade de cumprirmos com a nossa missão. Queremos transmitir a todos um abraço carinhoso e pedir a todos os nossos irmãos que tomem o livro Mensageiros do Amanhecer, no capítulo 17, A Linguagem da Luz. Primeira parte do capítulo 17, A Linguagem da Luz, é a nossa aula de hoje, a 37ª aula. Avatares e mestres permeiam agora a estrutura do mundo, trazendo os seus próprios instrumentos de ensino. Esses instrumentos utilizados no planeta, artefatos que não pertencem à sua dimensão, são formas simbólicas que literalmente possuem vida própria. Eles criam o que se conhece por linguagem da luz. Vocês receberam implantes, formas geométricas que ativam determinadas informações no vosso interior. Eles também facilitam para quem está trabalhando com vocês o processo de enviar informações diretamente para cada ser humano. Quase todos receberam implantes, e se ainda não foram implantados, brevemente o serão, caso desejem abrir-se e alinhar-se. Ninguém recebe implantes se não o desejar. Esta estrutura da linguagem da luz é uma forma de receber informações e energias que facilita o vosso desenvolvimento. Trata-se de um método de aprendizado que não envolve livros e nem o intelecto. Envolve abrir-se e acreditar que existe uma hierarquia cujo tamanho imensurável ultrapassa a vossa compreensão e que vem trabalhando com a humanidade desde o início. Essa hierarquia trabalha com amor, cultiva quem são vocês e tem sido capaz de enxergar, através dos mecanismos do tempo que estão aferrados ao planeta, para saber que a consciência está pronta para dar o salto evolucionário. Existem 144 mil membros da hierarquia espiritual infundidos na estrutura do planeta nos dias de hoje. Cada mestre possui seu próprio selo, que representa uma parte da linguagem da luz. Portanto, vocês têm 144 mil selos de energia que serão infundidos em cada um dos seres humanos. Para começar, irão trabalhar com as 12 formas que o vosso corpo consegue sustentar. Mais tarde, quando a transformação tiver ocorrido, haverá a infusão das 144 mil estruturas da linguagem simbólica. Será um crescimento impossível de lhes explicar nesta encarnação. Esta mutação consiste num processo que se desenvolve dentro de vocês, que irá permitir-lhes mudar para outro plano de experiência. Todas as pessoas do planeta possuem o potencial de evoluir por meio desta mutação. Muitos interromperão o processo por falta de vontade de se alinharem com a consciência superior. Quando se tornam conscientes da divina consciência que semeou este planeta, um intelecto vasto, amoroso e que trabalha com vocês, a chama, quando se tornam conscientes da divina consciência que semeou este planeta, um intelecto vasto, amoroso e que trabalha com vocês, a chamam e pedem para fazer parte dela. Recebem o implante com as formas geométricas. As formas implantadas chegam com uma grande variedade de modelos, como por exemplo a estrutura da pirâmide, porque a pirâmide é tão importante neste planeta. Então, as formas implantadas chegam com grande variedade de modelos, como por exemplo a estrutura da pirâmide. Por que a pirâmide é tão importante?
Neste planeta e em todo o cosmos, a estrutura piramidal é usada para representar uma grande unidade de consciência. É a estrutura mais difícil de ser criada em todas suas múltiplas facetas e, contudo, é a estrutura da perfeição. É a estrutura que concentra a energia da Terra e a envia para o cosmos. Bem, irmãos, na aula de hoje nós estamos estudando o capítulo 17, a linguagem da luz, onde os nossos irmãos pleiadianos estão nos revelando, fazendo revelações sobre a linguagem da luz. A linguagem da luz, ela é composta por 144 mil símbolos, sendo que cada um desses símbolos representa o selo de um grande mestre. Então, nós temos presentes em nosso planeta no momento a hierarquia da luz representada por 144 mil mestres que aqui estão trazendo para o planeta os seus selos, que são as suas egrégoras de energia, são símbolos vivos que trazem a egrégora de energia de cada um desses 144 mil mestres que estão atuando nesse processo de elevação do planeta neste momento. Cada um desses símbolos é composto de uma figura geométrica que traz ensinamentos e energias codificados em símbolos geométricos e que contém nesses ensinamentos toda a história daquele grande mestre, do espírito, todas as suas energias, todos os seus ensinamentos, toda a sua história, todas as suas energias, dentro de uma frequência vibratória específica, representada por uma figura geométrica que é o selo deste grande mestre do espírito. Essa coleção de 144 mil selos forma o que se chama de linguagem da luz. Então, a linguagem da luz, ela é representada por figuras geométricas. Essas figuras codificadas, que trazem codificadas as energias e ensinamentos dos grandes mestres, estão sendo trazidas ao planeta de várias formas diferentes. Uma das formas que elas estão sendo trazidas no planeta é através dos crop circles que estão sendo colocados, que estão sendo impressos em nossos campos de cultivo periodicamente. Esses crop circles contendo informações, energias, ensinamentos na forma de figura geométrica estão servindo para ancorar a luz e promover a elevação da frequência vibratória de Gaia através desses crop circles que são impressos em nossos campos de cultivo. Quando for concluída a impressão dessas 144 mil símbolos da linguagem da luz em nossos campos de cultivo, a Terra finalmente estará pronta para o seu processo de ascensão. Então, irmãos, nós temos
uma coleção de selos que, se colocados lado a lado sobre o planeta, iria possibilitar uma ascensão imediata do planeta. E à medida que esses símbolos vão sendo colocados, o planeta está amadurecendo para finalmente chegar a este momento de ascender para a quinta dimensão. Por isso, esses símbolos vão sendo colocados paulatinamente, em vez de serem colocados todos ao mesmo tempo. Se colocados todos ao mesmo tempo, um ao lado do outro, quase que dariam a volta em torno do planeta e promoveriam a imediata ascensão do planeta. Mas como o planeta e cada um de nós está em processo de preparação, de amadurecimento, esses símbolos vão sendo colocados paulatinamente sobre sobre os campos de cultivos de várias regiões do planeta. Essas regiões, que são vórtices de energia do planeta, recebem esses crop cycles, esses símbolos, esses selos dos grandes mestres, para que possa assim modular a frequência vibratória do planeta nessas regiões que são considerados vórtices de energias do planeta. Da mesma forma, os seres que estão em contato com a família da luz, os membros da família da luz que aqui estão, e os filhos da Terra que estão alinhados com esse trabalho que está se fazendo, cada um desses seres aqui encarnados estão recebendo implantes que são colocados pelos seres da luz para facilitar o contato com esses seres e a transmissão de informações e de dados para cada um desses seres. Esses implantes não são colocados à revelia das pessoas que recebem-no. As pessoas que recebem-no são pessoas que estão alinhadas com a luz, que fizeram opção pela luz e que deram um aceite para a colocação desses chips, de forma que eles possam facilitar o desenvolvimento que possam auxiliar no seu desenvolvimento, no desenvolvimento do seu despertar. Esses seres, contudo, podem a qualquer momento pedir a retirada desses chips, porque as forças da luz colocam o chip respeitando o livre-arbítrio de cada um e tira quando assim for desejado por cada um de nós. Ao contrário das forças da não-luz, que fazem a colocação do chip através de abduções, interferindo no corpo deste ser sem que isso seja autorizado por esse ser. E enquanto os chips das forças da não-luz servem para manipular o ser que está com o chip, no caso das forças da luz, esses chips servem apenas para permitir o contato e a transmissão de dados para cada um desses seres da luz que estão com o chip. Esses chips que são colocados pelas forças da luz, eles seguem a mesma forma dos selos dos grandes mestres, a mesma forma dos crop cycles que são colocados em nosso campo de plantações, nossos campos de cultivo. Então, esses chips, eles são compostos de figuras geométricas que são figuras
energéticas, que são figuras compostas de figuras geométricas trazendo energias e ensinamentos na forma de um símbolo vivo. Um símbolo vivo que emana energia e ensinamentos está sendo utilizado então para fazer, está sendo utilizado pelas forças da luz para fazer implantes em seus membros, para com isso facilitar os contatos e a transmissão dos dados. Esses chips, então, têm uma forma geométrica, obedecem a formas geométricas da linguagem da luz. E eles têm formas geométricas diversas, sendo que cada forma tem um objetivo, tem um sentido, tem uma finalidade diferente. Então, os chips são colocados na forma de várias figuras geométricas, e a forma que é utilizada depende do estágio de evolução desse ser, depende do objetivo e da meta a ser atingidos. Então, o desenho é compatível com o objetivo a ser atingido através daquela colocação do chip. Nós temos, por exemplo, a estrutura das pirâmides, a estrutura das esferas, da espiral. Dos traços das linhas paralelas, do cubo, do veículo de Merkaba, de Mercabalias, com os seus 5 lados. Então, irmãos, os implantes são figuras geométricas que estão diretamente relacionados com as figuras geométricas que são usadas nos crop circles, que são colocados em nossos campos de cultivo, e estão relacionados esses símbolos que então estão contidos nos implantes das forças da luz, estão contidos nos crop circles. Esses mesmos símbolos, na forma de figura geométrica, que é a linguagem da luz, são os símbolos contidos nos fótons. Cada fóton, que é uma micro forma da luz, é uma microscópica forma da luz. O fóton é, na verdade, uma figura geométrica que traz, além da energia da luz, traz ensinamentos da luz, traz informação, porque informação é luz, luz é informação. Logo, se nós estamos recebendo a linguagem da luz, nós estamos recebendo informações. E se nós estamos recebendo informações, elas estão codificadas na forma de figuras geométricas, que é a linguagem da luz. E os fótons, como sendo informações na forma de micro partículas da luz, elas não poderiam deixar de ser figuras geométricas. Então, os fótons, na verdade, são micros crop circles, que nós recebemos diretamente do Sol central, através dos braços
de luz da nossa galáxia. A nossa galáxia, que é uma espiral que gira no sentido dos ponteiros do relógio, possui 4 braços de luz que partem do Sol central, girando como se fossem hélices de um ventilador. Cada uma desses 4 braços de luz representa cada uma das 4 forças criadoras do universo. Correspondem também aos 4 elementos, correspondem também aos 4 estados da matéria. Esses 4 braços, que também o número 4 também representa a materialidade, esses braços que partem do Sol central e giram como hélice de um ventilador, banhando periodicamente toda a galáxia, ele é constituído de luz. São braços luminosos, constituídos de fótons que são emitidos pelo Sol central da galáxia. Esses fótons, então, trazem informações codificadas na forma de figuras geométricas, que são a linguagem da luz. E quando nós recebemos esses fótons, nós o absorvemos através da respiração, através de nossa pele, através de nossa respiração, através de nossos chakras. E esses fótons, contendo informações que nos chegam do Sol central da galáxia, eles penetram em nosso interior e são ativados. Esses fótons, que são energias, que são luzes na forma passiva, eles então penetram no nosso interior e lá dentro de nós eles são ativados pelas energias eletromagnéticas provenientes do nosso Sol central, que vem através do nosso Sol irradiar essa energia para todos nós. Essa energia eletromagnética que nos chega do Sol central através do nosso Sol, na forma de explosões de energias eletromagnéticas provenientes de explosões solares, essas grandes ondas de energia, elas então ativam os fótons que estão dentro de nós. Os fótons que nós recebemos através de nossa respiração, de nossos chakras, através de nossa pele, ele penetra em nosso interior na forma passiva e ali ele é ativado pela energia eletromagnética proveniente do nosso Sol. E as informações contidas nesse fóton, que estavam na forma passiva, elas são então ativadas através dessa energia eletromagnética proveniente do Sol. Esses fótons então são energias de polaridades negativa, e a energia que nós recebemos do Sol central são energias na polaridade positiva. Quando nós falamos aqui em negativo e positivo, estamos nos referindo apenas às polaridades da energia e não estamos nos referindo ao que é bom e o que é ruim. Então, como sinônimo apenas de polaridade energética, nós temos o fóton dentro da polaridade negativa como uma energia, uma polaridade neutra e passiva da energia, não neutra, mas passiva da energia. E nós temos então a energia eletromagnética proveniente das explosões solares, que é a energia ativa, que vai promover a ativação dos fótons que nós recebemos através da respiração, que estão dentro de nós.
Então, as energias positivas, que são ativas, que são das explosões solares, essas energias que nós recebemos através das explosões solares, elas são ativadoras, são as energias ativadoras das energias contidas nos fótons que nós absorvemos através da nossa respiração. Então, este processo todo vai trazer informações para o corpo de Gaia, através dos crop cycles, informações que chegam na forma de figuras geométricas, que é a linguagem da luz. Essas informações, então, estão sendo impressas no corpo de Gaia através dos crop cycles. E essas informações, então, como informação é luz, essas informações vão auxiliar o corpo de Gaia a desenvolver um padrão vibratório mais elevado, e gradativamente esse padrão vai sendo elevado a cada crop cycle que é apresentado, até que o planeta chegue à 12ª dimensão, chegue à 12ª subdimensão da 4ª dimensão e esteja pronto para ascender para a 5ª dimensão. Então, da mesma forma, os fótons que nós recebemos, que nós absorvemos e que são ativados dentro de nós pelas energias eletromagnéticas que vêm das explosões solares, essas energias então servem para a ativação dos nossos conhecimentos, dos nossos ensinamentos e a organização dos nossos das nossas fitas de DNA. Então, a organização e ativação das nossas fitas de DNA é feita através desse processo em que nós recebemos os fótons através da respiração, e eles, que estão na forma passiva, são então ativados dentro de nós através da energia eletromagnética que nos chega através das explosões solares. Então, irmãos, como podem observar, tudo faz parte de um grande plano, tudo faz parte de um plano maior, de um plano divino para o planeta. E todos nós estamos inseridos dentro desse processo com responsabilidades e com atribuições que nós temos que desempenhar. Todo esse processo é previsto, foi estabelecido, foi estudado e foi previsto e estabelecido por nós mesmos, que somos membros da família da luz, há milhares de anos atrás. Tudo foi previsto, tudo foi estudado, tudo foi estabelecido, e nós viemos para cá para cumprir, para ancorar essas energias, para cumprir com a nossa parte nesse processo, nesse projeto da família da luz para com o planeta Terra. É importante perceber que, embora nós tenhamos todas as informações sobre a origem do planeta, sobre a origem da humanidade, armazenadas nos filamentos luminosos que compunham as 12 fitas de DNA dentro de nós,
e que vão compor novamente as 12 fitas, que vão ser reativadas, reorganizadas, reativadas dentro de nós, embora nós tenhamos aí todas a história de quem somos nós, de onde nós viemos, qual a nossa missão aqui, tudo isso é armazenado em nosso material genético, que é transmitido de geração a geração. Nós temos também uma grande gama de informações que nos chegam através dos fótons que vêm do Sol central e que nos chega através, esses fótons que nos chegam através dos braços de luz da nossa galáxia, que banham o nosso sistema a cada 12 mil anos. Aproximadamente 12 mil anos. Então, irmãos, todas essas informações que nos são trazidas pelos fótons diretamente do Sol central vêm complementar aquelas informações que nós já tínhamos, que nós já temos dentro de nós. As informações que nós já tínhamos na nosso material genético, que é a história do planeta, que é a nossa história, essas informações são ativadas pelas energias eletromagnéticas que nos chegam do Sol, através das ondas, grandes ondas provenientes do Sol central, que passa através do nosso Sol, que são decodificadas pelo nosso Sol e nos são encaminhadas. Então, irmãos, durante todo esse processo, nós vamos estar trabalhando com figuras geométricas que têm conteúdo físico e espiritual. Nós temos então todo um trabalho que está sendo feito pelas forças da luz, no sentido de ativar dentro de nós, organizar e ativar as fitas de DNA, no sentido de ativar a nossa verdade, a nossa história, no sentido de nos trazer novos ensinamentos, então todo esse processo, que é coordenado pelos nossos irmãos pleiadianos, tanto na colocação de crop circles em nossos campos de cultivo, como o processo de despertar nosso, que é ativado através dessas energias, desses fótons, dessa linguagem da luz que nós recebemos. Quem coordena todo esse processo são os nossos irmãos pleiadianos, que fazem parte da Confederação Intergaláctica de Planetas. Vejam bem, não é da Federação dos Planetas, Federação Galáctica da Luz. A Federação Galáctica da Luz é a federação dos seres que nos controlam, que nos manipulam, formada pelos draconianos vermelhos de Drácon, os draconianos albinos brancos de Sírios, os reptilianos provenientes de vários quadrantes do nosso universo, é composta pelos Anunnakis, é composta também pelos insectoides,
é composta pelos grandes mestres da magia negra, formada por capelinos e outros mais associados. É composta também por intraterrenos e outros mais que são associados. Criaram então eles a Federação Galáctica da Luz, que é formada por seres que na verdade não são da luz. E essa Federação Galáctica da Luz tem tentado, através de inúmeras mensagens, através de vários canais, tem tentado iludir os seres humanos, dizendo que eles são da luz e que eles estão aqui para nos ajudar. Só que, se nós analisarmos friamente as suas mensagens, nós vamos ver que eles não são da luz, porque eles são seres que precisam se exibir, eles são seres que estão apegados a egos, que têm necessidade de serem idolatrados pelos seres humanos e querem, por isso, se apresentar como nossos deuses, sem necessidade de serem expostos à verdade de quem eles realmente são. Eles se disfarçam de seres da luz, enviando mensagem através de Salusa, através de peregrino dos céus, através de mensagens da Federação Galáctica da Luz, através de uma série de entidades que se comunicam através dos canais de altas dimensões e disfarçados de muitas outras entidades, inclusive disfarçados de uma entidade que se faz passar por Astar Sheran. Existem entidades fazendo passar por Maria, existem entidades fazendo passar por Ramatiz, existem entidades fazendo passar por Sri Aurobindo. Como nós estamos dizendo, as informações, a informação é luz e a luz é informação. E a luz que vem do grande Sol central nos traz, através da sua menor partícula, que é o fóton, muitas informações que vêm complementar aquelas informações que nós já temos dentro de nós, correspondentes a material genético que está armazenado dentro de nós. Essas novas informações que nos chegam através dos fótons, na forma de energia passiva,
ela é ativada através da energia eletromagnética proveniente do Sol central, que vem através do nosso Sol, e ativa então essa energia eletromagnética, ela nos atinge e vai ativar os fótons que estão dentro de nós, fazendo com que essas informações se tornem vivas dentro de nós, e essas informações compostas de linguagem, de figuras geométricas na forma da linguagem da luz contidas nesses fótons, elas são então ativadas pelas energias eletromagnéticas que são de polaridade positiva, que chega do nosso Sol através das explosões solares. E essas informações contidas nos fótons, à medida que esses fótons são ativados, essas energias passam a atuar dentro de nós na forma ativa, passam a atuar dentro de nós, organizando todo o material genético que está esparramado dentro de nós na forma de fitas de DNA, de novas fitas de DNA. Então, nós recebemos através da luz as informações e recebemos a polaridade da energia que vai trabalhar dentro de nós. Na polaridade passiva, e nós recebemos através do grande Sol central as energias que vão estar trabalhando dentro de nós, que são as energias positivas, de polaridade positiva, que vão ativar os fótons, e com isso nós teremos uma energia com ambas as polaridades ativas e positivas, ativas e passivas, positivas e negativas, atuando dentro de nós com o objetivo de estruturar as nossas fitas de DNA, de organizar as nossas as informações referentes à nossa história, a nossa origem, e todas as informações sobre todo, desde a criação até hoje, tudo o que aconteceu no processo de desenvolvimento da humanidade. Todas essas informações contidas, referentes à história da humanidade, estão contidas então nesses filamentos luminosos que vão ser reorganizados na forma de novas fitas de DNA por essa energia que vem então nessas duas formas. Inicialmente ela vem na forma passiva, de polaridade negativa. Não quer dizer que seja, quando falamos polaridade, nós estamos nos referindo a qualidade dessa energia, ou seja, se ela é boa ou se ela é ruim, mas estamos referindo apenas à polaridade da energia. Então, os fótons que têm a polaridade passiva e negativa, eles são ativados pelas energias provenientes do Sol através das explosões solares, que são as energias eletromagnéticas que têm a polaridade positiva, que são energias ativas e que vão então ativar essas informações que estão contidas nos fótons, que por sua vez vai estruturar e organizar todo o nosso material genético, ativando cada uma das fitas, as novas fitas, ativando cada um dos nossos chakras e fazendo despertar as nossas capacidades e os nossos sentidos extrafísicos, que vão nos conduzir à manifestação da multidimensionalidade e libertar dessa forma a nossa consciência da prisão, da dualidade, da terceira dimensão,
e permitir que nós possamos então nos tornarmos cidadãos cósmicos com possibilidade de ascender, com possibilidade de viajar pelo universo dentro daquilo que o Criador prevê em seu plano divino para o planeta Terra. Então nós vimos que essas figuras geométricas que são plantadas nos campos de cultivo através de crop cycles, no que nós chamamos de crop cycles, elas têm por objetivo ativar esses vórtices de energia do planeta e elevar o padrão vibratório do planeta, de forma que nós estejamos prontos, tanto nós seres como o planeta Terra, para ascender para a quinta dimensão. Então, esses fótons que nós recebemos em nosso interior, que são ativados através da energia eletromagnética, assim como eles promovem a nossa elevação, assim como o planeta recebe esses crop cycles que seguem a linguagem da luz e que vão promover a elevação da frequência vibratória do planeta, para que juntos nós possamos ascensionar para a quinta dimensão. Então, irmãos, tudo isso está na forma de energias, que é a forma com a qual os nossos irmãos trabalham. Isso não tem nada a ver com naves, isso não tem nada a ver com tecnologia, mas é uma forma de tecnologia espiritual e não material. Então, essas informações todas que estão sendo passadas pelos nossos irmãos pleidianos, elas têm por trás o dedinho dos nossos irmãos pleidianos, que, pelo que nós sabemos, são os responsáveis pela colocação desses símbolos nos nossos campos de cultivos e são responsáveis pelo processo de despertar da humanidade. Essas figuras geométricas que são colocadas nos campos de cultivo através dos crop cycles, assim como as figuras geométricas contidas nos chips, nos implantes que as forças da luz nos colocam para facilitar o despertar da nossa consciência, esses chips então obedecem a um grande número de figuras geométricas que nos dão, cada uma delas, cada uma dessas figuras geométricas, de cada um desses chips, vai ter uma finalidade, vai ativar uma função e desempenhar uma finalidade dentro de nós, em nosso processo de despertar pessoal. No corpo de Gaia já é diferente, porque ela não tem como passar por um processo exatamente igual ao nosso. Contudo, Gaia está recebendo, Gaia está recebendo as energias através de nós, que estamos ancorando energia no planeta, e está recebendo as energias, os ensinamentos através dos crop cycles que são colocados pelos nossos irmãos pleidianos nos campos de cultivo, nos vórtices do planeta.
Então, o planeta está recebendo energias que vêm do Sol através de nós e está recebendo energias na forma dos crop cycles que tem cada um deles uma função, tem uma linguagem diferente, específica para cada um dos nossos irmãos. Então, como nós já dissemos, cada um desses crop cycles utiliza-se de determinados desenhos e determinadas formas que, por sua vez, criam para nós símbolos. Cria cada um de nós a verdade, também codificada na forma de símbolos, de linguagem da luz. E através desse processo, nós despertamos e nós estaremos caminhando na jornada de através de despertar e de através desse despertar elevar o padrão vibratório de Gaia para da terceira, para a quarta e para a quinta dimensão. A espiral é uma das formas básicas da geometria da linguagem da luz. É uma ponte, um ensinamento em si mesma. Sua forma é codificada com informações e quando seguem a espiral, ela parece não ter fim. Isto lhes mostra que a jornada para o interior não tem fim. Isto lhes mostra que a jornada para o interior não tem fim e que a jornada para o exterior também não tem fim. Como espécie, serão capazes de dividir a vossa consciência e seguir como espécies serão capazes de dividir a vossa consciência e seguir em ambas as direções, mantendo a consciência unida, partindo para a jornada interior sem fim e que como espécies serão capazes de dividir a vossa consciência e seguir em ambas direções, mantendo a consciência unida, partindo para a jornada interior sem fim e para a jornada exterior sem fim, vocês ligam-se a uma espiral conectada à verdade universal. Nós dissemos que as células do vosso corpo contêm toda a história desse universo. Nós dissemos que as células do vosso corpo contêm toda a história desse universo. O ideal seria que percebessem a existência dessa biblioteca de ouro dentro de vocês, nessa encarnação, e que aprendessem a ler o que está contido nela. Perceber a espiral interior é uma etapa da jornada. O truque consiste em simultaneamente seguir para dentro e para fora. Percepção presente fora. Aliás, desculpe-nos. O ideal seria que percebesse a existência dessa biblioteca de ouro dentro de vocês, nessa encarnação, e que aprendessem a ler o que está contido nela. Perceber a espiral interior é uma etapa da jornada. O truque consiste em simultaneamente seguir para dentro e para fora, percebendo que dentro e fora são o mesmo. A espiral existe em várias dimensões. Quando a visualizam, sentem que já a conhecem, embora no início estejam conhecendo apenas um de seus aspectos. Ao começarem a crescer com ela, vocês se apercebem que ela possui tantas dimensões que poderiam passar o resto da eternidade usando as vossas palavras, explorando-a. Então, quando a visualizam, sentem que já conhecem a espiral, embora no início estejam conhecendo apenas um de seus aspectos. Ao começarem
a crescer com ela, vocês se apercebem que ela possui tantas dimensões que poderiam passar o resto da vida explorando-a. Ela cresce. A espiral é a chave para exibir, para extrair aquilo que está dentro de vocês. Então, a espiral é a chave para extrair aquilo que está dentro de vocês. O vosso DNA tem a forma de uma espiral. Existem espirais à vossa volta e a linguagem da luz corre através dos filamentos e códigos luminosos que também descem em forma de espiral. Isto é algo experimental que irá evoluir para vocês. Em vossas meditações, sintam-se viajando por uma espiral, como se estivessem viajando dentro de um tornado. Visualizem-se observando uma espiral que se aproxima, semelhante a um tornado. E então, em vez de fugir, fiquem lá e deixem-se envolver por ela. Sigam com ela, pois a espiral é a porta para as outras realidades. Então, em vez de fugir, fiquem lá e deixem-se envolver por ela. Sigam com ela, pois a espiral é a porta para outras realidades. Estas formas e figuras geométricas da linguagem da luz são coleções de experiências de indivíduos que encarnaram neste planeta, desafiaram as leis humanas, despertaram suas capacidades superiores e se manifestaram como linguagem e componentes geométricos. Essas energias viveram um dia como homens e mulheres sobre o planeta, evoluindo para símbolos geométricos e existem em vossa esfera de atividades da mesma forma que vocês existem em vossos corpos. Estas entidades existem no sistema de linguagem, no sistema geométrico. Então, a linguagem da luz é uma linguagem viva, formada por figuras geométricas que possuem vida. São figuras geométricas vivas, que têm por objetivo, essas entidades existem no sistema de linguagem, no sistema geométrico. Há universos desses sistemas, bem como visitas ao vosso universo proveniente desses outros universos nos dias de hoje. Então, há universos desses sistemas, bem como visitas ao vosso universo provenientes desses outros universos nos dias de hoje. Então, irmãos, nós então estamos recebendo a visita de seres de outros universos, então há universos que utilizam-se dessas sistemas de linguagem, há universos que se utilizam desses sistemas de linguagem e eles estão nos visitando. Há círculo e outras formas aparecendo neste planeta em plantações de cereais inexplicáveis para vocês. Estas impressões são tão frequentes, essas impressões são frequências, não um processo ou uma ação.
Trata-se de uma melodia, uma história que está sendo implantada na superfície da Terra com os símbolos de uma linguagem. Tais símbolos chegam para estabelecer determinada frequência e sua tendência é aumentar. Alguns de vocês construirão casas usando outras formas geométricas, além dos tradicionais quadrados e retângulos que vocês utilizam normalmente. As habitações nas Pleiades não possuem formas que vocês conheçam, e os pleiadianos sabem que formas e ângulos retêm energia. Em astrologia, sabe-se que certos ângulos formam aspectos energéticos e que determinadas coisas acontecem quando esses ângulos se formam. Ocorre o mesmo com as formas. A Grande Pirâmide é um exemplo do uso de ângulos e formas. A energia concentra-se nos ângulos, nas formas, nas figuras, e vocês podem aprender a criá-los e viver com eles. As energias são formadas e transmitidas dessa maneira. Também vão descobrir que determinados graus contêm determinados poderes e que pode ser muito desagradável estar dentro de certos ângulos. Às vezes, é preferível dormir no meio do quarto, ao invés de ir na cama comprimida, entre dois ângulos de 90 graus. Porque o ângulo reto cria um bloqueio de energia Às vezes é preferível dormir no meio do quarto, ou ao invés de uma cama comprimida entre dois ângulos de 90 graus, porque o ângulo reto cria um bloqueio de energia. No meio do quarto, a energia flui ao seu redor. Estão sendo abertos muitos portais na realidade da terceira dimensão para trazer evolução à Terra. Certa vez o planeta foi lacrado e colocado de quarentena porque havia forças lutando aqui. Houve guerras incríveis cujos vestígios ainda podem ser vistos em certas áreas desérticas do planeta. Foram tempos de caos e confusão em que Deus e os criadores se batiam entre si. Durante a mais recente onda de guerra, cerca de 10 a 12 mil anos atrás, a Terra foi selada porque os seres que operavam dentro da luz perderam a batalha. Nem sempre a luz vence as trevas. Vocês sabem, a luz nem sempre é vitoriosa da forma como vocês compreendem a vitória, pois também ela precisa aprender-se a integrar-se com todas as porções de si mesma. O Criador primordial está em todas as coisas, e tanto na luz quanto nas trevas a luz como as trevas fazem parte do Criador. Assim, a luz precisa incorporar a porção sombra de si mesma. Então, irmãos, esta é a nossa aula de hoje. Nós queremos que os nossos irmãos entendam que todos os ensinamentos vêm por dentro. Não adianta nós ficarmos buscando na internet mensagens de Maria, mensagens de Astaxerã, mensagens de Arcanjo Miguel, mensagem deste ou daquele ser da luz. Isso não vai nos elevar o nosso padrão vibratório, isso não vai acrescentar nada para nós, porque nós não estamos aqui nessa vida para aprender, nós estamos aqui nessa vida para despertar todo o conhecimento que já está armazenado dentro de nós. Nós estamos aqui para recobrar a memória de tudo que nós já aprendemos através do treinamento que tivemos ao longo das milhares de vidas aqui neste planeta Terra. Então, irmãos,
À medida que os irmãos se colocam receptivos às informações que estão sendo difundidas através da internet e através de outros meios de comunicação, correm o risco de estarem colocando a cabeça à disposição dos seres da não-luz que estão se manifestando através aí de milhares de mensagens canalizadas, muitas vezes sem que os seus membros, muitas vezes sendo que os canais desses irmãos não conseguem, muitas vezes esses irmãos que estão canalizando, que são canais, não percebem que estão a serviço de entidades que não são da luz. Alguns têm consciência e estão trabalhando de comum acordo com essas entidades, fizeram opção pela não-luz, mas existem muitos desses canalizadores que não têm consciência de que estão trabalhando para entidades que se dizem da luz, que usam nomes de seres da luz, nomes de grandes seres da humanidade, mas que na verdade não são seres da luz. São seres que transmitem mensagens passando por seres da luz com o objetivo de nos confundir, de criar confusão na cabeça das sementes dos mensageiros do amanhecer ou sementes estelares. Tem por objetivo trazer a desinformação. Então, irmãos, nós temos que buscar essas informações, não é exteriormente, nós temos que buscar essa informação interiormente, elas estão dentro de nós. O caminho é por dentro, não é por fora. O caminho do nosso conhecimento nos leva ao nosso interior, nos leva ao despertar das informações da verdade que está dentro de nós. E o cósmico, ele está então, irmãos, todo esse processo, nossos irmãos pleidianos estavam nos orientando aqui, que todo esse processo deverá estar sendo concluído em aproximadamente um ano. Todo esse processo de revelação das informações que estão contidas dentro de nós, todo esse processo de ativação das nossas fitas de DNA, ele está ocorrendo e ainda deve ocorrer por mais ou menos um ano, que é o período de conclusão, de ativação de todas as informações que estão contidas dentro de nós. É o período necessário para a ativação de todas as informações que estão contidas dentro de nós, para a ativação dos nossos chakras, para a organização das fitas nossas de DNA, etc. Dentro de aproximadamente um ano, as pessoas os irmãos que estiverem chegando vão ser absorvidos por esse processo, vão adentrar a esse processo de ativação de DNA, de fitas, e vão acompanhar todo essa jornada, vão participar dessa jornada de despertar e de evolução. E aqueles que chegarem depois de julho do ano que vem, ou seja, possivelmente depois de julho do ano que vem, não haverá mais ninguém que não tenha feito opção pela luz ou pelas trevas.
É o que os nossos irmãos estão dizendo. O período de separação do joio e do trigo deve se concluir em aproximadamente 1 ano. Depois disso, nós teremos um recrudescimento das manifestações da luz para aqueles que, ou seja, nós teremos um período de intensa atividade para aqueles que fizeram opção pela luz, um período de intensa elevação, e nós teremos para os que não fizeram opção pela luz um período de muita violência, de muito caos. Então, irmãos, a janela para adesões à luz termina, ela se fecha dentro de aproximadamente 1 ano. E aí, quando acontecer isso, é porque todas as pessoas que poderiam fazer a opção pela luz já terão feito opção pela luz. E todos os que tinham que fazer opção pelas trevas já fizeram opção pelas trevas. Não haverá, depois dessa data de julho de 2013, mais ninguém que não tenha feito opção pela luz ou pelas trevas. Estará concluído o processo de separação do joio e do trigo, e daí por diante nós teremos mais aproximadamente 6 anos de radicalização dessas polaridades, tanto a radicalização das polaridades da luz como por parte das trevas, onde vai haver, no caso das pessoas que já fizeram opção pela luz até julho do ano que vem, um período de aprimoramento, de aperfeiçoamento, de evolução, de desenvolvimento e de um período de treinamento, de preparação, de desenvolvimento no controle das suas funções extrafísicas. Por outro lado, nós teremos as pessoas que fizeram opção pela luz, iniciando um processo de caos cada vez maior, aonde vão entrar e começar a perceber que fizeram a opção errada. Mas aí já será tarde. Então, irmãos, até lá nós teremos um grande processo de desinformação que as forças da luz vão ter que suportar por parte das trevas, procurando esclarecer e conscientizar a todos da melhor maneira possível e ficarmos atentos à tentativa de desviar aqueles que estão na luz para o caminho inverso, o caminho da não-luz. Então, nós vamos estar trabalhando nesse período de forma mais intensa, no sentido de informar as pessoas através da internet, através de nossas aulas, através do nosso blog, informar as pessoas da verdade, informar as pessoas qual é o caminho da verdade. E terminado esse período, nós então vamos nos fechar e passar a trabalhar no sentido de desenvolver as nossas capacidades, no sentido de aprimorarmos o nosso processo de evolução para que possamos estar prontos quando o planeta estiver pronto
para a ascensão que deverá ocorrer daqui a aproximadamente 7 anos. Então, todo esse processo de abertura de informações, ele termina daqui a aproximadamente um ano, quando nós então vamos estar trabalhando apenas interiormente. E todo o processo que vai ocorrer durante esse um ano vai se caracterizar pela tentativa da não-luz de confundir, desinformar os seres que estão buscando a luz e tentar de todas as maneiras afastar esses seres da jornada da luz. É preciso que nós estejamos com a nossa que nós estejamos com a nossa conexão bem harmonizada, que nós estejamos com a nossa conexão com a luz muito firme, para que nós não venhamos a tropeçar e a cair durante esse período por interferência das forças da não-luz. É importante que nós procuremos cultivar a frequência do amor incondicional o tempo todo, manter essa frequência o tempo todo, mantendo a nossa harmonia com o Criador primordial e com as forças da luz, e manter a frequência do amor incondicional durante todo o tempo, de maneira que não sejamos atingidos pelas forças que vão estar tentando nos desequilibrar e nos afastar do caminho. Então, irmãos, falta pouco tempo para que nós possamos finalmente estar prontos, para que nós possamos então estar devidamente encaminhados no nosso processo. E vamos então insistir junto aos irmãos para que tenham sempre em mente: orai e vigiai. Procurem sempre, através de suas meditações, buscar o caminho de dentro. E se desliguem dos meios de comunicação que só vão estar nos trazendo apenas tentativa de nos estabilizar, de nos confundir, de nos afastar do nosso processo de despertar. Então, essa era a nossa aula de hoje. Nós queremos aqui, na nossa aula de hoje, existe uma vivência que nós gostaríamos que os nossos irmãos praticassem na medida do possível diariamente. É uma experiência de giro. Numa das últimas lições do nosso livro Mensageiros do Amanhecer, nós vamos voltar ao assunto e vamos explicar em mais detalhes. Aliás, no livro Mensageiros do Amanhecer explica em mais detalhes, numa das últimas lições do livro, nos dá maiores esclarecimentos sobre a vivência, sobre a experiência que nós devemos procurar fazer diariamente, que é a experiência do giro. Aqui, na nossa aula de hoje, existe um parágrafo que faz referências a formas de fazer, que nos dá instruções sobre a forma de fazer essa experiência do giro. Embora não fale diretamente sobre a experiência do giro, mas está relacionado com essa experiência que nós vamos
encontrar lá numa das últimas aulas do nosso livro. É o parágrafo da página 227 em que fala: em vossas meditações, sintam-se viajando por uma espiral, como se estivessem viajando dentro de um tornado. Visualizem-se observando uma espiral que se aproxima, semelhante a um tornado. E então, em vez de fugir, fiquem lá e deixem-se envolver por ela. Sigam com ela, pois a espiral é a porta para outras realidades. Então, irmãos, os nossos irmãos pleidianos nos ensinam no final desse livro um exercício para estarmos abrindo a possibilidade de libertação da terceira dimensão da dualidade e abrindo a possibilidade de desenvolvermos já a multidimensionalidade. Então, a ativação da multidimensionalidade se faz através dos giros, da experiência de giros, da vivência de giros. E essa experiência de giros está diretamente relacionada com a espiral que é descrita aqui neste parágrafo. Em vossas meditações, sintam-se viajando por uma espiral, como se estivessem viajando dentro de um tornado. Visualizem-se observando uma espiral que se aproxima, semelhante a um tornado. E então, em vez de fugir, fiquem lá e deixem-se envolver por ela. Sigam com ela, pois a espiral é a porta para outras realidades. Através disso, nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade multidimensional de visitar outras realidades paralelas e conhecer outras identidades nossas que estamos vivendo neste momento nessas realidades paralelas. Esse processo começa através de um giro em que nós, de pé, com as pernas mais ou menos abertas, ou seja, com os pés ligeiramente separados e alinhados os nossos pés alinhados aos nossos ombros, de pés, com os braços abertos, com as mãos espalmadas e os braços abertos, nós vamos girar em torno do nosso próprio eixo, no sentido dos ponteiros do relógio. Então nós vamos girando no sentido dos ponteiros do relógio, com os braços abertos, e nós vamos girar com a cabeça, com os braços abertos, com as mãos espalmadas e com a cabeça voltada para o nosso lado direito. Nós vamos fixar os nossos olhos na ponta do polegar da mão direita e vamos girar no sentido dos ponteiros do relógio por, no mínimo, 33 vezes. No início, talvez não consigam isso, aí vão fazendo o que conseguem e a cada vez vão conseguindo aumentar essa capacidade até chegar aos 33 giros. O ideal é que façam isso num lugar aberto, onde não tenha móveis por perto que possam machucá-los no caso de uma queda. Procurem fazer isso, então, num lugar onde não tenha risco de se desequilibrarem e cair por cima de algum móvel que possa machucá-los. O ideal é fazer isso num espaço relativamente aberto. Então, com as pernas mais ou menos separadas, com os braços abertos, separados, com nossa cabeça voltada para o lado direito e nossa atenção toda concentrada no nosso polegar direito, nós vamos girar no sentido dos ponteiros do relógio por aproximadamente 33 vezes. E nós vamos, à medida que nós formos aumentando a nossa capacidade de conseguir nos controlar e fazer esses giros,
nós vamos aumentando esse giro até chegar a 99 giros. Nós começamos com 33, tentando perseguir o número de 33, tentando fazer os 33, e à medida que nós conseguimos fazer os 33, nós vamos tentar fazer mais até chegar a 99. Na verdade, o ideal é que nós façamos 99 giros por dia. Se não conseguirmos fazer de uma vez só, podemos fazer 3 giros de 33, 3 vivências durante o dia de 33 giros. O ideal, contudo, é que nós possamos ultrapassar, na medida do possível, esses 33 até chegar a 99. Nós vamos então girar e durante o giro nós vamos fazer exatamente o que está sendo sugerido aqui em nossa aula. Em vossas meditações, sintam-se viajando por uma espiral, como se estivessem viajando dentro de um tornado. Visualizem-se observando uma espiral que se aproxima, semelhante a um tornado. Então, em vez de fugir, fiquem lá e semelhante a um tornado. E deixem-se envolver por ela. Então, em vez de fugir, fiquem lá e deixem-se envolver por ela. Sigam com ela, pois a espiral é a porta para outras realidades. Então, irmãos, procurem fazer esse exercício colocando-se mentalmente na forma proposta aqui pelos nossos irmãos pleidianos e vamos ativando assim a nossa capacidade multidimensional. Então, irmãos, esta era a nossa aula de hoje. Nós queremos abrir o nosso chat para perguntas. Os irmãos que tiverem perguntas, por favor, fiquem à vontade para fazer as perguntas através do nosso chat. E nós vamos responder essas perguntas. Bem, não havendo perguntas, não havendo dúvidas, então nós vamos encerrar a nossa aula de hoje. Como não há nenhuma dúvida, então nós queremos agradecer aos irmãos que estiveram presentes, agradecer por terem permitido, através de suas presenças, que nós tivéssemos condições de cumprir com a nossa missão espiritual como instrumentos da luz e canal dos nossos irmãos pleiadianos. Queremos agradecer a todos e transmitir um abraço carinhoso. Queremos agradecer aos nossos espíritos guardiões, aos nossos mentores espirituais, aos nossos protetores, às nossas entidades de luz. Queremos agradecer aos nossos mestres, aos nossos guias, agradecer aos mentores espirituais, aos irmãos estelares. Queremos agradecer aos nossos irmãos pleidianos que estão conosco pelas instruções, pelos ensinamentos, pelas energias. Queremos agradecer ao Rick e ao pessoal do IPEC que nos deram a oportunidade de estarmos aqui, que estão nos dando apoio e assistência para a realização dos nossos eventos. Queremos agradecer ao comandante Astar Sheran e seus comandos estelares pela proteção e segurança que nos deram.
E queremos agradecer ao nosso Pai Criador Primordial por ter permitido que mais uma vez nós estivéssemos aqui reunidos e por ter nos dado a chance de ter a participação dos nossos irmãos aqui conosco. E queremos desejar a todos os nossos irmãos uma boa semana de muita paz, muita luz, muita alegria, muito amor, muita prosperidade, muito sucesso. E desejar o mesmo para esse próximo final de semana. Queremos que os nossos irmãos recebam o nosso abraço carinhoso, o nosso abraço sincero, e que fiquem na luz, na paz profunda. E até a próxima aula nossa, no próximo sábado, com mais um trecho do nosso capítulo, do nosso livro Mensageiros do Amanhecer. Um abraço carinhoso a todos e até a próxima. A nossa gratidão a todos.